Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Classe Bíblica. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial, mas muito mesmo, ele que é jornalista, pastor, mas gosta de ser conhecido como radialista, Hamilton Menezes. Pastor Hamilton, muito bom recebê-lo aqui em nosso podcast. Privilégio, privilégio mesmo estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa também, que daqui saiam muito mais pessoas mais próximas de Deus. Amém, amém. E a gente vai bem rapidinho aqui, já colocando as nossas redes sociais para você nos acompanhar lá no Facebook, YouTube e Instagram. O arroba é o mesmo, tá? Arroba Classe Bíblica Online. Além desse podcast, desse episódio, você encontrará outros também falando sobre família, falando sobre jovens, falando sobre mordomia e vários outros assuntos. Mas além disso, né, você também pode encontrar 20 estudos bíblicos que fizemos no passado, um projeto antigo. Eu tenho certeza que vai elucidar a sua mente, vai te ajudar bastante. Então essas são as nossas redes sociais, arroba Classe Bíblica Online. Eu acho que o pastor também pode falar suas redes, né, para todo mundo poder seguir. Ok, estou no YouTube, Hamilton Menezes 7, e no Instagram também, Hamilton Menezes 7. Pastor, o senhor tem um portal bastante conhecido que é o wgospel.com. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre o trabalho que desenvolve nesse portal? Bem, o nosso portal, ele reúne uma boa quantidade de conteúdo em áudio e também em texto escrito. Afinal, são 41 anos mexendo com rádio, Ministério do Rádio, e Deus me deu esse privilégio, essa alegria de poder compartilhar um pouquinho daquilo que já foi produzido e disponibilizar gratuitamente através do wgospel.com e do aplicativo Maná, que tem esse mesmo conteúdo também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, bem rapidinho. Eu já tive o prazer de fazer uma rápida entrevista com o senhor, inclusive está nesse arroba que vocês viram aí, arroba Classe Bíblica Online, está lá a participação do pastor Hamilton Menezes. Mas conte para a gente, resumidamente, a sua área de atuação, com o que o senhor já trabalhou. Tenho certeza que muita gente conhece o senhor pelo seu trabalho. Pode falar para a gente rapidinho? Bem, eu comecei por conta um programa de rádio no interior do Rio Grande do Sul. Eu tinha 17 anos de idade. 12 anos depois de ter começado esse programa, fui convidado para participar da primeira FM Novo Tempo, que foi na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Foram lá 3 anos. Depois fui para Novo Tempo de Florianópolis, onde começamos a FM 96.9. Mais 6 anos servindo a Deus naquele lugar maravilhoso, e em seguida para a Rede Novo Tempo em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ficamos lá 3 anos, a Novo Tempo mudou para Jacareí, em São Paulo, e em Jacareí ficamos mais 9 anos. Depois que eu saí de Jacareí, ainda cuidei da Rádio Novo Tempo de Curitiba durante mais um período de 1 ano, cuidei de departamento de comunicação e terminei o meu ministério como pastor de igreja, uma das melhores coisas que eu pude fazer na obra de Deus. E existem alguns programas, eu não vou pedir para o senhor dar uma palhinha igual da última vez, mas acho que tem muita gente que conhece o pastor Hamilton pelo Encontro com as Profecias, né? Pela série Encontro com as Profecias, Saúde Urgente, né? Falando ao Coração, O Tempo de Refletir e o Oro por Você, que existem até hoje esses dois. Sim. Mas uma coisa que marcou bastante mesmo é o 7. Quem nunca ouviu a série 7? E eu contabilizei, foram 100 áudios, né? Foram 100 MP3 7. Eu acho que não teve mais do que isso, né? Teve 400, só que eu não disponibilizei ainda esse material. Então, Nos próximos dias aí vai estar disponível. Meu projeto inicial era chegar a 777 programas 7. Legal. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Tem o meu apoio aí para continuar o projeto. Obrigado. E depois a gente conversa sobre os 300 áudios que estão faltando. Tenho bastante interesse neles. Pastor, vamos falar aqui sobre tempo com Deus. O Senhor, Sim. mais do que ninguém, é
é uma pessoa que com autoridade para falar sobre esse assunto. Nas suas lives, né, em suas lives, o senhor reforça bastante a necessidade de passarmos tempo com Deus. Sim. Então, hoje, nada mais justo do que a gente tratar desse tema. Só que antes da gente iniciar, gostaria que o senhor pudesse fazer uma oração por nós. Pode ser? Vamos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos concedes de estudarmos juntos a Tua Palavra nesse momento. Queremos que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração. Queremos não apenas sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que a Tua Palavra recomenda. Fica conosco nesse momento, abençoando ricamente cada um que está conectado, cada pessoa que participa desse momento especial. Pedimos por Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá então. Primeira perguntinha desse novo episódio, falando sobre tempo com Deus. Pastor Hamilton, por que ler a Bíblia é diferente do que qualquer outro livro? A impressão que eu tenho é que existem inúmeros livros, mas a Bíblia, ela tem um diferencial. Ela consegue fazer algo que nenhum outro livro é capaz de fazer. Explica pra gente por que ela faz isso. Qual que é o diferencial da Bíblia em relação a outros livros? Porque é a palavra de Deus. Então, por ser a palavra de Deus, a Bíblia é um livro completamente diferente. É a palavra de Deus que transforma de dentro para fora, que faz de um ser humano pecador, perdido, completamente extraviado, numa criatura salva em Cristo Jesus. É o livro que tem poder. Há poder na palavra de Deus. E eu creio absolutamente nisso, pois a palavra de Deus mudou a minha vida e tem, a cada dia que passo, a cada momento que passo, tem me ajudado a crescer, a caminhar, a subir os degraus da chamada santificação, que em teologia é tão comentado. Mas não deixa de ser um tempo dedicado para o melhor de todos os livros. Aliás, foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg, e é um livro que está em todas as línguas, praticamente, de todo o nosso planeta, só que, lamentavelmente, infelizmente, pouquíssimo lido, pouquíssimo usado, e aí, quando a gente não faz uso da palavra, sem dúvida nenhuma, perdemos e perdemos muito. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, a gente precisa estar, eu não vou falar mesmo plano, porque as pessoas podem entender um pouco errado essa questão plano astral, mas a gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim. Porque por nós mesmos a gente não consegue ter contato com Deus se não for através do espírito, né? Através do nosso lado espiritual, através da nossa mente. Só que nós somos carnais, né? O Senhor mesmo disse que a Bíblia é um livro pouco conhecido, é um livro pouco estudado. Eu sendo carnal e Deus sendo espírito, fica a pergunta, como que eu posso conhecê-lo? Ok. É evidente, a Bíblia diz que Deus é espírito, mas também diz que Deus é pessoal, e isso deveria nos levar a uma profunda reflexão. Ele quer passar tempo conosco, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer falar ao nosso coração, e isso é possível, porque Ele se fez um de nós. Ele armou o seu acampamento em nosso planeta, se tornou como um de nós para revelar-nos o Pai, para chamar Deus de Pai, inclusive, um título maravilhoso que fala muito ao coração daqueles que têm ou tiveram a oportunidade de ter um pai presente, um pai atuante. Claro, não foi esse o meu caso, e é também o caso de muitos outros que não tiveram a alegria, o privilégio de ter um pai presente. Mas Deus é um pai totalmente diferente, um pai que está disposto, preparado, repleto de bênçãos para dar para seus filhos. Então, mais do que espírito,
Ele é um Deus pessoal que quer interagir conosco, quer participar do nosso dia a dia, quer ver o nosso crescimento, quer segurar na nossa mão, quer nos levantar do chão quando tropeçamos, quando caímos. É aquele Deus que está preparado para nos perdoar em toda e qualquer situação, porque Ele tem um amor incomparável e é incompreensível para nós, seres humanos. E quando não dedicamos tempo para conhecer esse amor, muitas vezes batemos cabeça por aí, achando que Deus está com raiva de mim, Deus não gosta de minha pessoa, pequei, agora Ele está me odiando, virou a cara para mim. Não, Deus é aquele Pai que a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, revela com muita propriedade. Ele é um ser pessoal interessado na nossa felicidade e no nosso crescimento cristão. Pastor, eu tenho outra pergunta para fazer. Sim. Nós podemos conhecer Deus nas Escrituras Sagradas, de Sim. cabo a rabo, né? De Gênesis até Apocalipse. Mas além da Bíblia Sagrada, além da Palavra de Deus, é possível conhecer a Deus? Sim, a natureza, por exemplo, é uma das formas pelas quais Deus se revela. Eu tive o privilégio de recentemente conhecer paisagens maravilhosas da Suíça. São encantadoras. Você olha para qualquer lado, aponta a câmera para qualquer lado e você encontra lugares assim que parecem retratos do céu. E se há um lugar, depois de ter conhecido a Suíça, se há um lugar parecido com o céu, né, que deve ter, é esse lugar. Lindas paisagens, montanhas gigantescas, né? Natureza exuberante, que revela um Deus criador, interessado naqueles pormenores, naquelas flores pequenininhas, naqueles pássaros grandes, pequenos, tudo isso revela um pouquinho de Deus. Então, além da palavra, nós temos a natureza, nós temos a revelação de Deus através da vinda de Cristo Jesus, que não é apenas um fato bíblico, mas é um fato histórico, comprovado pela história, e a vida de Cristo é um retrato de quem é Deus. Se você quer saber como é Deus, olha para Jesus, porque eu vim revelar o Pai, foi Ele mesmo quem disse. Então, um dia perguntaram os discípulos para Jesus: Senhor, estamos aqui contigo, tal, mas a gente gostaria de conhecer o Pai, de ver o Pai. E Jesus olha para eles e diz assim: como assim ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é a mais perfeita revelação do Pai. E eu vejo o Pai como vejo a Jesus, um Deus interessado na minha salvação e na minha felicidade. Eu fico imaginando, o senhor foi para a Suíça, né, conheceu vários lugares, postou algumas fotos em suas redes sociais. É tudo muito lindo, muito maravilhoso, magnífico. E eu fico imaginando assim, se antes da entrada do pecado, porque o pecado, infelizmente, corrompeu um pouco até da natureza. É verdade. Então eu fico imaginando como que era a natureza antes da entrada do pecado no mundo, como que era o Éden. Se recentemente, né, o senhor teve a oportunidade de conhecer um lugar tão bonito igual a Suíça, já parou para imaginar como que devia ser antes da entrada do pecado no mundo? E você olha para as paisagens do Brasil, né? Porque às vezes a gente acaba valorizando outros lugares, mas nós temos aqui no Brasil, aí cada um na sua cidade tem lugares maravilhosos, né? Cantinhos que são cantinhos do céu, né? Presentes de Deus, mesmo em meio a essa turbulência que a gente vive, poluição, desmatamento e, claro, consequências do pecado que afetam, afligem a natureza no seu geral. Eu, particularmente, quando eu preciso ter um contato próximo com a natureza criada por Deus e rápido,
que eu faço? Não tenho tempo de visitar um lugar distante e nem recurso financeiro, principalmente. Mas eu vou no bosque aqui na minha cidade. Eu moro aqui em Nova Sim. Odessa. Um Uhum. bosque no meio da cidade, pertinho do centro. Um lugar assim, que as pessoas menos esperam encontrar Deus. Mas até nesse lugar, no meio da cidade, pequeno, se você parar para observar os passarinhos, as formigas, né, Sim. cortando as folhas, fazendo aquelas trilhas, os peixes, o patinho lá no lago, você começa a perceber mesmo que Deus é perfeito. Apesar do pecado, apesar de não estar num lugar exuberante, estar num simples bairro no meio da cidade, é possível ver o dedo de Deus no meio da criação. É um oásis, é uma benção. Pastor, vamos continuar Sim. então? Vamos. Vamos lá. Quero fazer mais uma pergunta. Existe um momento, algumas pessoas defendem a história das 3 horas da madrugada. Tem muita gente que, inclusive, não gosta de acordar de madrugada. Eu, Sim. eu sou uma delas. Mas existe uma hora ideal para se procurar a Deus? Toda hora é ideal. Toda hora. Seja ela boa hora, má hora, seja boa situação, má situação, toda hora é um bom momento, um bom tempo para a comunhão com Deus. Claro que de madrugada, aqueles que têm facilidade, aqueles que muitas vezes perdem o sono, é bom demais ainda, é melhor porque não há interferência de ruídos, sejam externos ou internos dentro da casa, você pode concentrar melhor. E por isso mesmo Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é uma dica importante da palavra. Mas não significa que eu tenha que obrigatoriamente levantar 3 da manhã, porque é naquela hora, somente naquela hora, que eu vou conseguir falar ou ouvir a voz de Deus. Toda hora, todo momento é o momento. Deus não está pedindo para você fazer uma penitência, certo? Porque para muitos, acordar 3 da manhã é uma penitência, é um sofrimento. Ah, agora Deus vai me abençoar porque estou fazendo aqui um sacrifício, né? Estou acordando de madrugada e Ele vai ter que responder, vai ter que me ouvir. Não, não é assim que funciona. Porque o tempo, Deus nos dá 1440 minutos, né? E nós poderíamos tirar desse tempo 10, 15, 20, meia hora, 1 hora do dia, e não nos faltaria para as demais atividades. Por isso é uma questão de administração do tempo. Estou dedicando tempo para as redes sociais. Ok, quanto tempo? E se a gente começar a somar, e você pode fazer isso no seu celular, marcar ali o tempo que você dedica para as redes sociais, por exemplo, vai ficar espantado, talvez, no final da semana, no final do Horas e mês. horas e horas Horas e perdidas. horas. Quando marcarmos o tempo de leitura da Bíblia, por exemplo, vamos ficar surpresos comparativamente com aquilo que fizemos com outras coisas, outras atividades, ou mesmo as redes sociais. Então, o melhor tempo é aquele que você dedica para Deus. É o melhor tempo à noite? Pode ser à noite, pode ser de madrugada, pode ser ao meio-dia, pode ser naquele intervalo em que você está no seu trabalho, depois do almoço. O tempo é você e Deus. O mais importante é você e Deus, e não a quantidade de tempo, não o horário pré-determinado por alguém como sendo o melhor horário. Claro, de manhã, sempre com a mente vazia, coração vazio, vai ser melhor. Mas se não é possível, escolha e dedique tempo, porque Deus, Ele tem muito para nos contar, muito para nos dizer. Amém. Agora, quando se fala em conversar com Deus, não tem como falar de outra coisa a não ser oração. Sim.
eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é oração, a definição de oração, né? E por que ele é tão importante na vida de qualquer pessoa. Bem, a oração foi um dos meios mais extraordinários que Deus criou para a comunicação, onde não há necessidade de nenhum tipo de equipamento, né? Para falar com alguém via celular, você precisa de um aparelho, não apenas você, mas a pessoa do outro lado também. Mas com Deus não precisa de aparelho, não precisa de conexão fibra ótica, né? Você fala com Ele em qualquer lugar, no instante que desejar, sem nenhum tipo de interferência. E isso é maravilhoso. Se nós aproveitássemos essa oportunidade, como seriam mais proveitosas nossas orações? Oração é uma conversa. Você fala, mas você também precisa ouvir. E, infelizmente, lamentavelmente, muito membro de igreja, muita gente que se diz cristã, pratica a oração de uma forma equivocada, apenas apresenta para Deus uma lista de coisas, de pedidos, de tarefas, de recomendações para que Deus cumpra. Quando a oração não é isso. A oração é você não apenas falar, mas ouvir o que Deus tem a dizer. E Deus, Ele tem prazer em falar. Claro que Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Mas mais do que falarmos, é melhor, sem dúvida nenhuma, ouvir o que Deus tem a dizer. A oração é a respiração da alma. Ellen White falou sobre esse assunto. É a chave nas mãos da fé que abre os celeiros dos céus. Paulo diz que a oração deveria ser de forma contínua, assim como a respiração, né? Orai sem cessar. Pena que a gente vive batendo cabeça, esquecendo daquilo que realmente vai fazer a diferença em nossa vida, que seria permitir Deus falar ao nosso coração, direcionar as coisas, tomar conta do controle e dar aquelas vitórias que tanto almejamos, que tanto sonhamos e que, lamentavelmente, buscamos a ajuda de Deus somente quando quebramos a cara, quando tudo deu errado, e isso é muito triste. Não é à toa que, até anatomicamente falando, Deus nos fez com 2 ouvidos e apenas uma boca. A gente quebra a cara quando fala demais e ouve menos, né? Sem dúvida. Pastor, aproveitando que a gente está falando sobre o tema de oração, uma coisa que é bastante discutida, inclusive até o nosso pastor aqui recentemente falou que não se pode, numa oração, pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu concordo. Porque na Bíblia mesmo diz que nas nossas orações nós temos que pedir tudo em nome de Jesus. Sim. Mas por quê? Eu gostaria de saber. Por que pedir em nome de Jesus? Por que não... Espírito Santo, em nome do Espírito Santo me ajude, em nome de Deus Pai. Por que tem que ser em nome de Jesus? Porque, como a própria Bíblia diz, Ele é o nosso intercessor. É aquele que está entre nós e o Pai. É aquele que, no nome dele, pela autoridade dele, por tudo aquilo que ele fez, por todo o ministério que ele desenvolveu aqui, pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário, nós temos garantia de que pedindo no nome dele, está bem avalizado, sabe? Está bem marcado ali, olha, se pedir em meu nome, eu garanto para você que vai ser concedido. Essa é a receita dele. Então, por que vamos inventar outros caminhos, outras formas, se podemos seguir a orientação do próprio Jesus? Peçam em meu nome. É tão simples, né? Pai, aqui está a minha lista de pedidos. Eu peço ela que seja feita de acordo com a tua vontade. Eu não mereço nada. Eu peço em nome de Jesus. Tão simples. Simplesmente porque ele é nosso intercessor, só por isso.
Sobre momentos devocionais, o senhor disse há poucos minutos atrás, há um tempinho atrás, a respeito de procurar a Deus independentemente da hora que seja. Tem Sim. facilidade para procurar às 3 da manhã, de manhãzinha, que é bem mais tranquilo, tudo bem, mas procura a Deus. Eu tenho o costume aqui de fazer todos os dias de manhã o culto matinal aqui com a minha esposa. Certo. Só que, além desse momento em família, além desse momento coletivo, né, que a gente está ali, mais de um reunido, dois ou mais reunidos, né, procurando a sabedoria divina, a palavra de Deus, todos dizem assim, é importante que você tenha o seu momento devocional. Então a pergunta que eu faço é, não basta apenas ter um momento coletivo, tipo, eu vou na igreja no sábado, na quarta ou no domingo, vou adorar a Deus com os meus irmãos e ponto final? É necessário ter um momento pessoal de devoção a Deus? Quando você estuda jornalismo, você estuda, por exemplo, vários formatos de entrevista. Tem aquela entrevista coletiva, por exemplo. A coletiva são vários repórteres, vários jornalistas, perguntando para um só entrevistado. Cada um, então, tem a sua vez, faz a sua pergunta, e isso é importante, é bom, é uma experiência bem interessante. Mas tem também, entre outros tipos de entrevista, a entrevista exclusiva, que é você e o convidado. É o presidente que liga, Denilson, eu quero dar uma entrevista coletiva para você. O presidente da República liga e quer dar uma entrevista para você. Ó, que privilégio, não é? O presidente quer dar uma entrevista exclusiva para mim. Com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando nós nos encontramos com Ele, no culto, na igreja, com muitas pessoas ou com poucas pessoas, nós estamos tendo essa entrevista coletiva, sabe? Muita gente ali participando. Deus gosta disso? Claro que Ele gosta, Ele ama isso. Mas eu tenho certeza absoluta, pela leitura que já fiz da Palavra de Deus e pelo tempo que eu tenho separado para comunhão com Deus, que Deus tem ainda um prazer maior quando nós temos essa entrevista exclusiva com Ele. Se Ele tem prazer, imagina o privilégio que é nosso, seres humanos tão fracos, tão pecadores, ter o privilégio, a oportunidade de bater um papo com Ele todos os dias, naquele momento que separamos, ou a qualquer momento, porque Ele sempre está disponível. Então, não depende de Deus, depende do ser humano. Você pode, então, separe tempo. Você não quer viver com Ele? Com certeza. Você não quer morar na casa dele? Com certeza. Você não quer viver no céu e depois na terra renovada? Com certeza. Então é preciso que você o ame, e para amá-lo é preciso que você o conheça, e para conhecê-lo você precisa tirar tempo do seu tempo para estudar a palavra, para ouvir o que ele tem a dizer, e não apenas falar durante os momentos de oração. Não estava em nosso script, mas eu separei um livro aqui do lado. Eu Sim. acho que o senhor conhece esse livro, né? Já ouviu falar nisso daqui? Já. Estou reescrevendo ele, inclusive. Acabaram, deixa eu colocar em tela cheia para o pessoal conseguir ver. Aqui, ó. Minha Vida de Oração, do pastor Hamilton Menezes. Pastor, isso daqui tem um peso muito grande no que o senhor acabou de falar, né? Isso daqui é um simples livro. A primeira coisa, eu não estava no nosso script, é uma pergunta adicional aqui. Acabaram-se as unidades ou ainda existe? Deve ter umas 10 ou 20 por aí ainda. Mas eu estou reescrevendo ele. Na verdade, era para ser uma agenda de oração, né, para você anotar aí a data do pedido, o pedido, e há um espaço aí para você anotar a data da resposta. Isso é muito interessante. Verdade. Eu me inspirei em George Miller, o homem das 50.000
orações respondidas. A história de Miller é maravilhosa, e ele anotava o dia que ele pedia para Deus e o dia que ele recebia a resposta de Deus. Por isso, os biógrafos dele são unânimes em dizer que ele teve mais de 50 mil orações respondidas, porque ele anotava como um exímio contabilista, ele anotava o dia que ele pedia e o dia que respondia. E isso é bom, sabe por quê, Denilson? Porque tem momentos que a gente passa na vida, na caminhada cristã, que vem as tempestades, vem as tormentas, a gente fica desanimado, cansado, ferido, machucado, pensando ou querendo desistir, e aí a gente pode olhar lá para o caderninho de oração, para a agenda de oração, para as nossas anotações, e vai perceber que Deus foi fiel ali, dia tal, tudo dia aquilo tal, que Deus ano fez por tal, nós, né? aquilo que Ele fez, a gente vai relembrando, e isso vai levantando a gente do chão, renascendo a esperança que, quem sabe, estava jogada em meio às cinzas, né? Como que perdidos para sempre, mas ali renasce a esperança e a certeza de que Deus foi fiel e que Ele continuará sendo fiel. Sim. Aí fica uma dica para os ouvintes, para os internautas e para você que está nos acompanhando. Minha Vida de Oração, um livro-agenda do pastor Hamilton Menezes. Ele está reescrevendo. Maiores informações, acesse o site dele, wgospel.com, que com certeza vai ter novidade por lá. Continuando então, pastor Hamilton Menezes, eu quero ser um servo de Deus. As pessoas às vezes podem se perguntar, né? Eu quero ser um servo, eu quero servir a Deus. O que eu preciso mudar em minha vida para que eu possa me tornar um verdadeiro servo de Deus? Permitir que Deus mude, porque a mudança ela é operada em nosso coração, em nossa vida, de dentro para fora, através do Espírito Santo. É você ficando conectado com Deus. Lembra da parábola da figueira? Conectado, galho, fixo, firme, ao tronco, à videira. É só ali que dá frutos. Quer ter uma vida vitoriosa? Permaneça em Jesus, conheça-o. Passe tempo com Ele. Essa mudança vai acontecer de dentro para fora. Infelizmente, boa parte dos cristãos acha que tem que mudar coisas externas, em primeiro lugar. Não. A mudança, ela acontece, às vezes, imperceptivelmente, assim como o vento. Assim como Jesus disse para Nicodemos, você não sabe de onde vem o vento. Você não enxerga o vento, mas você vê os efeitos do vento. E o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra maravilhosa. Ele interiormente vai transformando o nosso caráter, a nossa personalidade, vai mudando os nossos gostos, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de falar, vai mudando o nosso jeito de pensar, vai transformando, vai nos deixando mais parecidos com Jesus. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais parecido você vai ficar com Ele. É assim como a gente fica parecido com a esposa e a esposa fica parecida com a gente pela convivência. Eu estou casado há 36 anos, ou para 37 anos, e a gente fala às vezes no mesmo instante as mesmas coisas, temos hábitos muito parecidos, né? Vícios de linguagem também muito parecidos. Por quê? Pela convivência. E sabe o que é mais engraçado, pastor Pedro? Peço até perdão por te interromper. Não, tem problema. Com o tempo, de uma forma que a gente não consegue explicar, eu acho que até fisicamente também a gente passa a ficar parecido com a nossa esposa. E fisicamente, à medida que a gente vai passando o tempo com Jesus, a gente fica parecido com Ele. As pessoas percebem, sabe? Elas olham para você mas você é diferente, você tem um olhar diferente, você tem um tom de voz diferente, você anda diferente.
Como é que se explica isso? Por que você é diferente? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E você é surpreendido, mas como assim eu sou um ET agora? Não, você passa a ser uma pessoa que a Bíblia diz, sal da terra, luz do mundo, né? As pessoas têm prazer em estar com você. Por quê? Porque você passou o tempo com quem? Com Jesus. E à medida que a gente vai gastando tempo, a gente vai tendo mudanças. Muitas vezes não percebemos de um instante para o outro, de um momento para o outro, mas elas acontecem, os outros percebem e, claro, Deus percebe, e a gente está, com certeza, em condições de ser um bom servo, né? Como diz a Bíblia, um servo bom e fiel. Por quê? Porque passamos tempo com Ele, ficamos parecidos com Ele. Verdade, verdade. Vou fazer mais uma perguntinha aqui a respeito, já ligada com essa anterior, né? Sobre ser um servo de Deus. A gente vira um servo de Deus para poder cumprir a missão. E qual que é a missão? Pregar o evangelho a todos os povos, línguas, nações, papapá, igual está lá na grande comissão de Jesus. Sim. E nesse cumprir a missão, nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus na vida de outras pessoas. E a pergunta é justamente essa: como que eu posso me tornar um instrumento nas mãos de Deus para ser uma bênção na vida de outras pessoas? Primeira coisa, eu tenho que abrir mão do meu eu, certo? Eu tenho que dar o volante, o controle do volante, para quem? Para Ele. Quando a gente tem um carro novo, temos dificuldades de dar para outra pessoa dirigir ou permitir que outro dirija. Mas na nossa vida não há outra alternativa. É preciso que Jesus assuma o controle. Senhor Deus, não consigo resolver esse problema. Não consigo resolver essa dificuldade que eu tenho. Eu falo palavrão, por exemplo. Não é o meu caso, mas vamos usar isso como exemplo. Eu falo palavrão. Senhor, perdão por falar palavrão. É isso que eu tenho que pedir para Jesus. Me ajude a vencer essa dificuldade que eu tenho. Aí no dia seguinte você fala palavrão de novo e tem que orar de novo e falar, perdão, Senhor, porque eu falei palavrão. Vai chegar um momento que você vai ficar chocado, né, com aquilo que você está constatando, e você vai permitir que Deus domine a sua língua, né, que é um dos instrumentos mais difíceis de controlar. E Ele pode controlar, Ele pode fazer. Então, a questão é esvaziar-se, permitir que Ele assuma o controle. Senhor, toma conta da minha vida, toma conta das minhas palavras, dos meus pensamentos, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho lido, daquilo que meus ouvidos têm escutado, têm ouvido. Toma conta dessas coisas, Senhor. Permita que Ele assuma, porque nós, com a nossa natureza, infelizmente, lamentavelmente, nós não temos condições, não temos forças, não temos poder para vencer sozinhos. Mas com Deus, a vitória é garantida. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso mesmo. Amém. Bom, eu gostaria de fazer a última pergunta do nosso episódio aqui do podcast Classe Bíblica. Lá vai. De quais formas eu posso testemunhar do amor de Deus em minha vida? Porque um dia eu ouvi uma pregação e o pastor foi bem feliz em suas palavras. Ele falou assim: todo culto tem que ter lote. Todo mundo pensando assim, lote? Como assim lote? Terreno? Não, lote. Louvor, oração, testemunho e estudo da palavra, lote. Então isso ficou gravado na minha mente. Então o testemunho, ele faz parte da adoração a Deus. Então de quais formas eu posso testemunhar do amor de Deus para as pessoas que estão ao meu redor? Realmente é um tanto complicado você afirmar coisas, né? Você tem que dar estudos bíblicos, por exemplo, mas a pessoa é tímida, ela não conhece, não tem condições, e você coloca uma carga pesada nos ombros daquela pessoa que não tem aquele dom, aquela habilidade.
Então, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua habilidade, as suas facilidades. Para alguns vai ser dar estudos bíblicos, para outros vai ser interceder, e isso eu creio que todos nós podemos fazer, escolher uma pessoa e passar a orar por ela. Isso não custa nada, né? Não precisa um dom especial, mas nos lembrar desse nome dessa pessoa em nossas orações. Para outros, talvez seja o dom da música, o dom de tocar, o dom de cantar. Para outros, seja o dom de pregar, falar no rádio, falar na televisão, apresentar conteúdos em podcasts, em lives, etc. Para outros, pode ser escrever, mas às vezes não é preciso falar nada e não é preciso fazer nada, sabe? É apenas permitir que Deus use você, que você seja instrumento nas mãos dele. Às vezes vai ser apenas um sorriso, né? Às vezes o seu testemunho é você andar com a sua Bíblia em direção à igreja, o seu vizinho vai ver você com a Bíblia na mão, indo para a igreja. Isso é um sermão poderosíssimo. Você já pensou nisso? Você já tentou imaginar como o seu vizinho vê você quando você vai para a igreja? Ele pensa assim, olha lá, é uma pessoa de bem, viu? Aquele ali é um bom cristão. Olha lá, com a Bíblia na mão, ele e a família, que coisa bonita. Ou ele vê você com a Bíblia na mão e no sábado, no domingo, na quarta, mas durante os outros dias ele ouve barulhos, brigas, confusão dentro da sua casa. Então, muitas vezes, o maior sermão que pregamos não é para um grande auditório, não é com conteúdo espetacular, não são técnicas diferenciadas, mas uma vida coerente, correta, pagando as suas contas direitinho, tratando bem as pessoas, mesmo que elas não nos tratem bem, demonstrando que somos diferentes, porque não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Amém, amém. Bom, esse é o momento que o Senhor vai se dirigir a quem está assistindo esse podcast. O que o Senhor poderia dizer de especial na vida dessa pessoa? Durante muitos anos, na Novo Tempo, eu criei um spot que foi ao ar, chamado Está na Bíblia. E ele sempre terminava com uma pergunta: você já leu a Bíblia hoje? Em outros momentos eu pensei em criar algo parecido com uma pergunta mais ou menos parecida também. Você já orou hoje? Você já passou tempo com Deus? Jesus é o principal em sua vida, é a razão de você estar vivo. Religião, para você, o que é? É apenas um encontro com pessoas amáveis, para ouvir coisas boas da Bíblia Sagrada, ou é um compromisso com a eternidade? Sabe, Jesus fez tanto por nós. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, zerou a nossa conta, zerou a nossa dívida. Nós, por conta dele, podemos ter a salvação, vida eterna. Sabe o que é isso? Viver para sempre, nunca mais morrer, nunca mais ficarmos doentes. Tudo isso Deus está nos dando de graça. Mas para desfrutarmos disso, não apenas aqui e agora, mas pela eternidade afora, precisamos amá-lo, precisamos conhecê-lo. Como que vamos morar com alguém que não conhecemos e ainda mais pelo resto da eternidade? Passe tempo com Deus, passe tempo com Ele, passe tempo com a palavra, ore mais, fale menos, escute mais o que Ele tem a dizer, permita que Ele assuma o volante,
Permita que Ele tome conta do seu coração, da sua mente, da sua família. Permita que Deus seja o primeiro e não tenha dúvida nenhuma de que você estará no caminho certo, que é o caminho do conhecimento, da comunhão com Ele. Por isso, nesse instante, eu gostaria de orar por você, de pedir que Deus lhe dê esse desejo, essa vontade. Talvez você não tenha mais vontade de ler a Bíblia, não tenha vontade de orar. E Deus dá vontade. Deus dá esse desejo, Deus renova dentro de você aquilo que, quem sabe, não está bem, aquilo que, quem sabe, está morrendo. Deus pode mudar a história da sua vida agora. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento eu quero orar por esse filho, por essa filha que esteve aqui conectado durante esses momentos, nesse podcast. Quero pedir, Pai, por esse que não tem vontade de orar, por esse que perdeu o gosto pela leitura da Tua Palavra. Por favor, renova, Senhor, na vida desse filho, dessa filha, esse desejo, essa vontade, essa disposição. Que sejam, Senhor, filhos fiéis, obedientes, não interessados em fazer coisas como desejo de salvação, mas como resultado da salvação recebida em Cristo Jesus. Dê a cada um a Tua bênção, Pai, e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma bênção, foi um privilégio e eu tenho certeza que o conteúdo desse podcast vai abençoar a vida de muitas pessoas. Deus seja louvado, que o Senhor continue sendo um instrumento poderosíssimo nas mãos do Criador, não só na minha vida, na vida da minha família, mas na vida de uma multidão de pessoas que têm entrado em contato diariamente com os conteúdos que o Senhor disponibiliza na internet, inclusive pessoalmente nas visitas que o Senhor faz nas igrejas, quando é chamado, que o Senhor continue sendo essa bênção na vida de todas as pessoas com quem o Senhor entra em contato, tá bom? Amém. Deus seja louvado, que Ele abençoe cada um, e especialmente você por esse trabalho tão precioso, tão bonito que você está fazendo. Amém. Grande Deus seja louvado. Amém. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui nesse podcast. E nos vemos, então, se assim Deus permitir, no nosso próximo episódio. Mas antes eu quero deixar mais uma vez para vocês as nossas redes sociais, tá aí? @Classe Bíblica Online, tanto Facebook, YouTube e Instagram. E as redes sociais do pastor, quais que são? Hamilton Menezes 7, Instagram e YouTube. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.